Beleza, vamos lá. O que seria o web scraping? Se trata de uma técnica onde você vai conseguir coletar, você vai utilizar de scripts ali em alguma linguagem sua preferida, Node, Python, onde você vai pegar e usar alguma biblioteca em que pega o conteúdo de uma página, de um site e extrai as informações. E por que não usar uma API? Exemplo, um sistema, por exemplo, em que ele coleta informações do preço de produtos para você, de tempos em tempos. Tem um serviço chamado Zoom, que é um exemplo do comparador de preços de produtos em e-commerces. Mas imagine o seguinte, existe Submarino, existe Mercado Livre, entre outros e-commerces, mas eles não vão disponibilizar a API para essa empresa, a não ser que ela demonstre, faça uma parceria com esses e-commerces. Aí eles podem disponibilizar as informações através de uma API. Mas temos muitos cenários em que às vezes você está iniciando, você é um comprador de preço iniciante, ou você está fazendo algum produto, exemplo, você quer extrair as vagas de emprego de um determinado site. Provavelmente ele não terá uma API e nem disponibilizará isso para você. Então, existem formas de fazer isso. E aí entra o web scraping, que é uma técnica onde você vai pegar aquele conteúdo daquela página, analisá-lo, analisar aquele conteúdo e assim extrair as informações que são necessárias para você, que façam sentido para você. Um exemplo, imagine que você quer extrair as vagas desse repositório no GitHub chamado Backend BR, onde tem vagas de back-end. Claro, talvez tenha uma API, mas em um cenário que não tenha, você vai ter que criar um script para fazer isso, usando a técnica de web scraping. Como funciona isso a nível de código? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. O que vai acontecer aqui? Comentar essa parte, porque é do repositório Frontend BR que eu estava fazendo teste. Salvar aqui. O que eu fiz? Eu usei a biblioteca Axios, que é um cliente HTTP, onde ele vai pegar e fazer a requisição para esse site. Fazer essa requisição, ele vai me retornar a resposta, em que a resposta dos dados dela é um HTML. Se eu vim cair, fazer um console log HTML, e executar o código, ele vai levar um tempo, e com isso você pode ver o HTML da página ali, o HTML daquela página, que é retornado na resposta, que você vê todo estilizado no browser. Mas no meu caso, eu estou usando esse HTML que eu irei passar para um método, que é o seguinte método, chama extract jobs. O que ele vai fazer aqui? Ele pega esse HTML e nele aqui eu tenho essa biblioteca Serial. O que essa biblioteca é? Ela vai permitir que eu pegue toda aquela string que representa o HTML, que você consegue ver aqui, o HTML daquela página, você consegue ver no meu terminal, devido ao console log, e vai fazer o load. E com isso eu terei uma variável que ela vai ser semelhante a um jQuery. O serial seria um jQuery para Node.js no back-end. E com isso você vai conseguir fazer algo semelhante ao que você tem no jQuery. Você vai usar o seletor CSS. Eu quero o elemento que tem o class JS Navigation-item. Mas, na verdade, aqui no meu cenário, eu quero pegar esse item que tem esse class e quero todos os filhos dele. No caso, se nós voltarmos aqui e clicar em inspecionar, se eu pegar aqui essa parte, você vai conseguir entender melhor o que eu estou querendo aqui. O que vai acontecer? JS Navigation, aqui, ó.
Você tem um JS Navigation. Desculpa. Você tem um JS Navigation Item. O que é isso? Como é um class, ele vai pegar todas as divs que tem esse JS-Navigation-Item e vai retornar para mim. E vai me retornar um array com os itens que tem usa essa classe CSS. E com isso eu terei várias divs que são essas, e cada uma, se nós formos aqui, ó, cada uma representa uma vaga, uma seção que é uma vaga. E, voltando aqui, eu vou iterar sobre cada um, eu vou pegar esse item, o item que seria o elemento, que seria minha div, e o que eu vou fazer? Nessa div, eu quero encontrar o elemento A, que tem a classe -link hífen primary, e extrair o texto dela. Quem seria esse cara? Por exemplo, dentro desse elemento aqui, eu teria um A, e esse cara tem esse class. Então, beleza. Esse é o elemento que ele vai, lá no Node, ele vai pegar. E eu quero o texto, que seria o Remote Backend Developer Java Senior. E eu vou extrair isso. Que aí eu terei isso retornado aqui, que seria meu title. Como o title, se você perceber o title aqui, ele tem um padrão que é o remote aqui, é o modo de trabalho, vou falar assim, se é numa cidade, se é em outro país, se é 100% remoto. O que eu fiz é criar essa lógica que pega o título e extrai para mim a parte seria o modo de trabalho. Aqui vem outra parte. Usando o mesmo conceito, eu tenho a div, eu quero o elemento A, que tem a classe link-primary, só que dessa vez eu quero href. Por que eu quero href? Porque eu quero o link da vaga. Então seria o quê? Eu vou vir aqui, deixa eu pegar aqui. Imagino que seja esse item, quando ele tiver aqui, seria essa div, ele vai nessa âncora aqui e vai extrair a propriedade href, que seria essa parte aqui. O backend-br /vagas /issues /75, 77. E como ele extrai só o texto, eu vou lá e concateno com o restante, para eu conseguir montar o link. Agora, para extrair a companhia, eu não precisei referenciar nenhum elemento. Como eu tinha um título, e eu percebi que existia um padrão, que esse arroba, depois do arroba seria company, eu peguei e fiz essa lógica que extraía a company. Mas existe alguns cenários que você não usa arroba. Por exemplo, tem essa vaga aqui, em que a pessoa está pondo back-end aí o nome da empresa. Então, caso não identifique o padrão do arroba, eu uso outra estratégia para extrair, eu conseguir tentar ao máximo extrair o nome. E aí vem as labels. O que é as labels? Eu tenho a div ali, que ela tem a class JS-Navigation. Então, o que eu quero? Eu quero que você encontre dentro dessa div a parte de labels. Deixa eu pegar aqui. Ele vai tentar caçar as labels, ele vai tentar caçar um elemento que tenha a classe labels, e depois, dentro esse elemento que tem a classe labels, ele quer o filho ali, que é uma âncora, no caso o A. E assim eu vou extrair essa aqui, ó. Esse é um exemplo. Labels. E dentro de labels você tem várias âncoras. E cada âncora tem ali uma label falando a tecnologia. Então o que eu pego e faço? Beleza, eu quero que tenha labels. Dentro de labels eu quero usar as âncoras, que retornam a lista. Porque tem uma lista aqui de labels. Então o que eu faço? Eu faço um loop aqui, um for each, que vai iterar entre esses itens que foram capturados, e eu vou ter ali a âncora, que está sendo representado, o elemento da âncora está sendo representado por label.
onde eu vou lá e chamo o método text. O que esse método text faz? Ele extrai o texto para mim. No caso desse cara aqui, seria Spring. No caso dessa label, seria Senior. No caso dessa, REST. E ele faz para cada um dos elementos que tem o JS-navigation-item. Beleza. Então, com isso, o que dá para resumir é, eu extraio o HTML e eu navego pela árvore de elementos, eu conseguir extrair as informações. E eu uso dos seletores CSS para eu conseguir referenciar os elementos e assim conseguir extrair as informações. Isso vai te dar uma possibilidade, às vezes, você extrair informações de sites que não te fornecem uma API, mas existem pontos negativos. Exemplo, como eu me baseio na estrutura de um HTML, e se essa estrutura se modifica, eu tenho que fazer alterações na minha lógica para lidar com a nova estrutura do site. Então existe essa desvantagem. Outras desvantagens também. Alguns sites eles vão bloquear endereços IPs, porque quando você tentar ficar fazendo muita interação. Então depende da estratégia de crawler que você for usar, você precisa de um serviço de proxy de IPs, que vai mudar seu IP todas as vezes. Outra coisa também, você também vai ter que modificar, aplicar uma lógica onde modifica o user agent ali que está interagindo com o site. Porque o Axios vai definir sempre um user agent, que é uma parte que é adicionada no header, como sendo Axios. E o site do outro lado pode bloquear isso, então você tem que criar algo dinâmico, esse user agent. Outra coisa interessante também é que você tem que criar de forma dinâmica o tempo. Se você tem que fazer de tempos em tempos muito curtos, você vai ter que fazer meio que uma estratégia para o intervalo não seja padrão. Essas estratégias que eu citei são estratégias para quando você precisa fazer web crawlers em sites como Facebook, Google, ou sites que têm um nível de segurança maior, onde eles vão travar esses tipos de scripts de robôs de extração. Bem, eu creio que é isso. Eu vou disponibilizar o link desse código ali na descrição. Então, para vocês conseguirem olhar e pulsar, testar, baixar, fazer o uso de vocês. Espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma.